lição 11 traz 2 temas. Esses 2 temas estão no próprio título da lição: adoração e liderança. São os 2 temas aqui. É uma extensão grande aqui, né? Deuteronômio, a partir do capítulo 4:44, até o capítulo 26:19. O segundo discurso de Moisés faz parte dessa passagem. A repetição dos 10 mandamentos também. Nós não vamos ler alguma passagem específica agora, mas vamos estudando aqui a nossa lição. Toda a Bíblia mostra essa aliança de Deus para conosco, uma aliança que, como nós estudamos a semana passada, ela tem obrigações a cumprir, somos chamados a obedecer, mas ela traz um momento de proteção, de cuidado de Deus. E se a gente pensar bem, a aliança é só cuidado, porque quando há uma exigência, é cuidado também, é para nos ajudar. Quando você fala para o seu filho, olha, não faz isso, sobe aqui, faz ali, o que você está falando para ele? Eu estou cuidando de você, eu te amo, eu quero o teu bem. Então, a Bíblia, ela fala de aliança. Ela fala desse relacionamento de Deus para conosco, algo que nós precisamos amar. Como eu amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. E realmente deve ser a nossa meditação todo dia. Significa que a gente vai ler a Bíblia o tempo todo, ficar lendo a Bíblia o tempo todo? Mas uma passagem que você lê por volta das 8 horas da manhã, ela pode ficar o dia inteiro na sua cabeça. A gente canta um cântico e fica repetindo. O momento que a gente tem de estudo, ele vai durar lá, vamos dizer, até a hora do almoço. Então, depois do almoço, lê outro texto, fique com uma outra mensagem. Guarde essa mensagem, seja a sua meditação o restante da tarde. É assim que nós precisamos fazer. É uma introdução longa também, como da semana passada. A gente vai caminhando aqui, né? Não temos uma pressa em determinado ponto ou outro, vamos caminhando aqui. Logo de início, falando a respeito dessa questão dos mandamentos, a lição relata aqui que há uma diferença pequena entre os 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, com a repetição aqui em Deuteronômio 5. E qual é essa diferença? A diferença está no dia do Senhor, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A diferença, na verdade, ela está em que lá em Êxodo 20, como justificativa, tem que Deus no 7º dia descansou. E aqui em Deuteronômio, a justificativa lembra que foste servo lá do Egito, lá de Faraó. Então, são 2 aplicações diferentes, mas os 10 mandamentos estão todos iguais. Então, não há uma mudança nos 10 mandamentos. Só há uma diferença na hora de se explicar o 4º mandamento. É isso, né, irmão? Se eu falar alguma coisa errada, vocês corrigem. É até bom para ver que está todo mundo acordado. Há uma pequena diferença aqui, correto? E aí é interessante, porque fala de 2 benefícios. Fala desse cuidado de Deus, em Êxodo a ênfase na obra da criação. Então, no 7º dia descansou, está falando da criação. E em Deuteronômio,
recai sobre a escravidão, que fala sobre o livramento. Então, são dois grandes benefícios recordados: a criação e a redenção. Ou seja, é como se fosse um resumo da própria religião, vamos dizer assim. Nós somos criados por Deus e, devido ao pecado, nós fomos salvos por Deus, fomos libertos do nosso pecado por Deus. Por isso que a gente está gostando bastante, né? Pedro falou da revista, o Bert também, ou vários outros, porque ela traz alguns detalhes que a gente já está velho na igreja e que dia que a gente parou para pensar assim, né? Para analisar. Então, sempre estudar a palavra de Deus, ela vai trazer uma novidade. Você pode ter estudado muito, muito, você vai sempre ver coisas novas, né? E nós, assim, nos alegramos, porque a gente vê também como a Bíblia ela é completa, ela é perfeita. E nem precisa, né? Às vezes tem pregadores que ficam inventando moda, colocando coisa onde a Bíblia não fala nada. Não precisa forçar a Bíblia para falar alguma coisa de sabedoria do mundo. A Bíblia, com a sua sabedoria, ela nos fala. A respeito da lei, nos é exigida obediência. Obediência, como nós já falamos, refere-se ao cuidado. Sabemos também que se essa lei não for obedecida, existe disciplina aplicada em diversas situações. Então, o propósito da lei é nos fazer seguir a Deus. O propósito da lei é realmente confirmar essa aliança que eu tenho com Deus. Eu obedeço a lei no sentido de que eu demonstro confiar no Senhor. Eu confio no legislador. A maioria das leis que a gente não quer falar, eu não quero obedecer isso não, né? Porque a gente acha uma lei injusta, a gente acha uma lei forçada, né? Errada. É esse governo aí que está fazendo essa lei. E nós não temos essa dificuldade em relação às leis de Deus, porque tudo que Deus fez e faz é perfeito. A maioria delas nós entendemos. Sabemos por que nós não devemos odiar nosso irmão, sabemos porque não devemos fazer várias coisas que a lei fala, né? Claramente. Outras talvez nós não entendemos, mas nós colocamos na confiança do Senhor, porque se Ele está mandando, é o melhor para nós. Nós devemos confiar. O povo é exortado a abandonar qualquer tentativa inútil, tanto de criar para si própria lei, quanto de viver sem lei alguma. Aqui tem duas palavras, né? Autonomia, o que significa? Eu crio a minha própria lei. Auto, de auto, né? Nomia, de lei. Própria lei. Faço minhas leis. Aqui em casa quem manda sou eu, que eu falo o que eu falo, eu faço o que eu quero. E fazer as próprias leis, você está sendo o seu Deus, né? Tá certo. Anomia, isso aqui é também interessante. A é de não, né? Não lei. Não tem lei, não. Não tem lei nenhuma. Faz o que der na cabeça. Só que quem fala que não tem lei, tem a lei, né? Porque essa que der na cabeça se tornou uma lei também. O Senhor, então, é aquele Deus da aliança, e aí Ele vai trazer para nós essa necessidade de seguirmos a lei. E aqui já na introdução, nós estamos chegando no final dela, vai se expor os dois temas. Um tema é adoração e outro tema é liderança. Correto? Nessa aliança com Deus, nós temos que adorar a Deus. E ele vai falar muito, a revista vai repetir várias vezes, conforme ao próprio ensino da Bíblia, do que se refere à adoração. A adoração do cristão é diferenciada, é diferente da adoração do mundo. Como o mundo, nós não podemos pegar práticas do mundo, ou pegar lá práticas do candomblé, práticas, sei lá, de alguém lá e trazer para a igreja. Vou converter as práticas, não. A própria igreja vai trazer para nós, a própria palavra de Deus vai trazer para nós como nós devemos adorar a Deus. Como é só introdução, a gente não vai falar agora, né? E liderança. Deus levantou líderes como Moisés, como outros, e até hoje Deus coloca na sua igreja pessoas para liderar.
não é como no passado. Nós sabemos que o nosso líder é Jesus, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, Jesus, também manda que a gente estivesse fazendo discípulos, e assim a igreja se formasse. E lá em Atos teve um momento em que aqueles líderes que vamos chamar de pastores precisaram de auxílio, e tivemos os presbíteros, os diáconos, toda a organização da igreja, e qualquer lugar, né? Você não chega numa sala lá, numa reunião com 20 pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo. Tem que ter alguém que vai tomar a pauta da reunião, que vai dirigir aquilo lá e vai seguir assim. Então é uma questão de organização. Sempre a gente fala, líder não é porque ele é melhor, porque ele é mais santo, porque ele é mais importante, mas é uma questão de organização e é uma questão de postura relacionada à própria palavra de Deus que nos dá. Mas também é o tema que a gente vai falar mais para baixo lá, é só a introdução aqui. Então vamos, ponto 1, adoração. O Senhor regulamenta a adoração. Falamos há pouco sobre a necessidade de evangelizar, é uma ordem de Deus para nós, mas eu sempre gosto de comparar a adoração com a evangelização, dizendo que o fim principal do homem não é a evangelização, mas é a adoração. E a partir da adoração nós evangelizamos, que é uma forma de adorar a Deus, é anunciar que Ele é bom, é falar das suas bondades. Como a gente fica feliz quando alguém faz um elogio ou fala bem da gente. Então, essa pessoa, não que ela esteja adorando a gente, mas ela está demonstrando que nós temos alguma qualidade. E assim, em relação a Deus, nós bendizemos o nome do Senhor, nós proclamamos o Senhor, e esse é o princípio, propósito principal da nossa vida, adorar a Deus. O ser humano foi criado com alma, ele foi criado para adorar. E aí a gente já entra no pânico, né? Não tem como não adorar a Deus simplesmente. Quando você não adora a Deus, você está adorando outros deuses. Ninguém fica sem adorar. E o que nós adoramos? A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque uma outra alternativa, não, eu adoro a Deus, mas eu também tenho aqui as minhas coisinhas, né? Ou você vai aborrecer um, amar o outro, ou você vai aborrecer o outro, e vai amar o um. Ninguém pode servir a dois senhores. Então nós somos chamados à adoração. A adoração de Israel não deveria ser como a dos outros povos, porque fazer isso seria abominável ao Senhor. A gente lembra do exemplo dos sacrifícios, que tinha um lugar específico para a adoração. E o povo de Israel, se ele não seguisse todas aquelas leis que a gente estudou em várias lições, né? Corta a carne aqui, sangra ali, faz isso aqui. Se não seguisse todos aqueles regulamentos, eles estariam cometendo uma adoração falsa, uma adoração que não só era errada, mas era abominável a Deus. Não era aceitável a Deus. E aí a gente já vai entrar logo no tema aqui, porque a lição vai e volta e ela não chega a especificar certas coisas, ela só fala que tem que adorar conforme Deus, mas eu senti falta de, mas como que é que a gente tem que adorar a Deus? Em um momento ela fala que é em espírito, em verdade. Mas sempre quando a gente estuda esse tema, a gente fala que adorar a Deus é com simplicidade. Deus é adorado em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus com os cânticos, nós adoramos a Deus com a pregação da palavra. E tudo deve ser feito com simplicidade, e a simplicidade não significa que deve ser feito, digamos assim, sem ser algo produzido, organizado.
Você pode organizar alguma coisa, mas ela não pode ficar mais bonita do que o adorador, né? Eu sempre cito o exemplo de uma festa de aniversário, que você vai preparar tanto que o aniversariante fica escondido. Vou falar mais devagarinho aqui, porque essa gripe vai uma vez por cada 15 dias, tá difícil, né? Então você não vai, assim, perder o adorador no sentido daquilo que você faz da adoração. Você acaba adorando os ornamentos do que a Deus. Uma coisa que a gente sempre vê aqui quando fala de não como o mundo, eu citei um exemplo lá de uma religião, sei lá como, eu não vou trazer aqueles elementos para a igreja. Então tem muita adoração mística, né? Pedrinha disso, culto daquilo, que você percebe que a pessoa perdeu a noção da verdadeira adoração. E a gente falando de adoração, a gente vai sempre entender que a adoração é uma coisa interna que vai se exteriorizar. Ela não é de fora para dentro. Então, primeiro ela começa onde? No nosso coração. O nosso coração vai se expressar com canções, com palavras, com atitudes. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós estamos cheios de amor, nós vamos adorar a Deus. E outra coisa aqui fala sobre sinceridade. Mas não só sinceridade, como obediência. Um fato interessante, por exemplo, você fala de sinceridade. Uma pessoa que está lá subindo escada de joelho, sobe lá sei lá quantos degraus, né? Pagando uma promessa, que achando que aquilo é assim que ele vai conquistar a bênção, ele é sincero? É. Mas ele está muitas vezes equivocado no que faz. Então, eu vou lá, compro uma vela gigante e vou ficar pedindo que aquela vela, o Espírito vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele está sincero, mas equivocado. Então a gente percebe que a adoração não basta ser sincero, mas precisa ser verdadeiro. Esse tema, a gente poderia entrar sobre a diferença das pessoas, das personalidades, dos países, e a gente precisa muito respeitar certas diferenças. Nós não podemos ser, digamos assim, tradicionais a ponto de dizer, não, você só adora a Deus com hinos. Aí vai outro mais tradicional ainda, só adora a Deus cantando, não hinos, esses hinos aí que foram escritos por esse povo aí. Tem que ser cantar salmos. Já viram isso, né? Que tem igreja que só canta salmos. Tá? Pega lá o salmo, só canta salmos, porque aí está cantando a palavra. Você pode cantar só aqueles hinos que Davi compôs, né? Então, imagina cantar uma música lá, que nem sei lá que comunidade foi tirada, né? Então, o pastor está tirando essas músicas aí da comunidade lá, não está certo isso. Então, a gente percebe que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu cito muito a questão do telão do LED, né? Lá do que hoje em dia a novidade, a moda é o tal do telão do LED, que vai tipo assim daquela parede lá até a outra lá, uma luz. É errado? É um veículo, está acendendo lá, está escrevendo a letra da música, tanto faz o mimeógrafo passar naquela letrinha azul e distribuir um para cada um, como um telão de LED, né? Isso aí vai ser do bolso de cada um. Então a gente também não pode criminalizar certas coisas e triste é a pessoa que só vai na igreja, não, agora eu vou na igreja de Admirgar porque tem um telão de LED lá. Triste é essa pessoa que vai na igreja por causa do louvor, por causa do telão, por causa daquilo, por causa disso. Então nós sabemos que a adoração, ela é principalmente em sinceridade, em simplicidade. Por que a gente gosta quando as crianças cantam? Elas são as mais afinadas, elas têm instrumentos, né, profissionais, todas. Não, elas estão começando a vida, elas nem sabem direito tocar o instrumento. Por quê? Porque é sincero, é algo de dentro para fora. Então,
É assim que deve continuar. Essas crianças vão crescendo e continuando expressando o seu louvor, sua adoração, talvez com mais qualidade no sentido profissional, com um instrumento mais caro. Então, nós não somos contra. A gente pode parar no tempo. Mas a adoração, como diz aqui na revista, ela está relacionada a esse adorar ao Senhor. Olha a confissão de fé. A confissão de fé afirma que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Como eu disse, a lição vai falar o tempo todo aqui nesse tópico que deve ser como Deus e que não deve ser como invenções. Mas ela não vai citar muitos exemplos. Então não sou eu que vou citar, né? Não vou ficar citando exemplos, porque acho que todo mundo tem uma ideia. Eu citei alguns exemplos de questões místicas, né? De coisas assim que é fogo estranho, né? Que não é adoração verdadeira. E o que é que nós devemos fazer? Aí também muitas vezes vai de cada lugar, né? Tem certas canções que não são do nosso gosto, né? Não são da nossa cultura. E aí a gente percebe que não é o ritmo, não é o instrumento que é evangélico ou não, né? A gaita não pode, isso não pode. Não entrar num tópico que não leva a lugar nenhum, né? Você vê igrejas como a Assembleia de Deus cantam umas músicas, muitas vezes, um ritmo, né? Diferente, parece um reteté, não sei o que lá. A gente, talvez, a maioria, não sei se alguns gostam, talvez não gostem do tal do ritmo. Por isso que a igreja tem que ser variada, tem que ter o hino, tem que ter o cântico, né? Eu fui na igreja de séries nas minhas últimas férias e o presbítero pediu para eu tocar um hino no final, né? Aí veio uma senhorinha e falou: nossa, mas faz tempo que a gente não via que o pianinho estava parado, lá, meio aposentado, né? E é o mesmo, quando eu saí de lá, então está bem aposentado mesmo, né? E que saudade de ouvir um hino tocado num piano, num órgão, né? E eu toquei ruim demais, mas tudo bem. Mas o que acontece? Por que não? Tem que ter o hino, tem que ter o violão, tem que ter o cântico. Não para agradar as pessoas, mas para que aquela pessoa também possa adorar a Deus da forma que ela se sente melhor, digamos assim, né? De forma mais assim, a servir a Deus. Mas principalmente a nossa obediência a Deus, a nossa forma de servir a Deus. A adoração, ela tem a ver com santidade, tem a ver com estarmos diante de Deus, porque eu adoro aquilo que eu vivo. Então, se eu não estou adorando, vivendo em relação a Deus, eu não posso adorar a Deus. Eu vou ter dificuldades. E seria uma adoração falsa, né? E se eu gosto mesmo é da coisa ruim lá, é lá que eu me divirto. Aí domingo eu venho, não, estou adorando a Deus. Não, você não está adorando a Deus, você está tentando, aquela que eu falei no início, né? Tentando servir a dois senhores, mas um dos dois você não está adorando. Para terminar esse tópico, aqui a gente pensa o seguinte: adoração como algo do coração, como algo interno, como algo que serve a Deus, né? E a adoração como algo que também é uma exigência, lá que eu falei bem no início. Se é o principal, né, da minha vida. Repare que a adoração, ela pode ser o total oposto da murmuração, né? Até a palavra combina. Então, como eu vou viver num tempo de sempre reclamação, que as minhas orações são sempre reclamando para Deus, né? Um verdadeiro relacionamento não é um relacionamento de cobrança. Ninguém suporta isso, né? A pessoa está num casamento que só cobrando, não tem um elogio. Então, nenhum dos dois está feliz. Isso aí não está certo. Nós temos esse relacionamento com Deus, né? E se a gente fica, meu Deus, mas agora, né? Nossa, Senhor, estou ficando velho, mas quando a gente fica velho tem tanta doença assim, aparece dor aqui, dor ali. Senhor, não quero isso não, tá? Aí você começa a reclamar de uma coisa, e você começa a reclamar de outra.
E aí você perde o foco da sua vida, que é a adoração. Então eu creio que uma das coisas que a gente pode bem pensar para a gente começar a adorar a Deus é parar de reclamar diante das situações. Né? Porque nós sabemos que Deus está cuidando da gente. Quando a gente sabe que alguém cuida bem da gente, a gente fica feliz com essa pessoa e a gente agradece. Mesmo se aparentemente segunda-feira não vai ser boa, não deu certo. Adorar a Deus é adorar a Deus na fila do hospital, também na fila lá vamos dizer, da sorveteria, que você está com uma fome, vontade de tomar um sorvete, está feliz, né? Sempre é adorar a Deus. Ponto 2. O Senhor instrui liderança eficaz. A lição começa falando a respeito da dificuldade de liderança. A igreja existe liderança masculina, liderança feminina, mas os presbíteros e diáconos são homens. E aí ele começa falando a respeito da dificuldade, muitas vezes, de encontrar pessoas aptas para liderança. Está falando mal dos homens aqui, gente. Que é difícil encontrar homem que seja líder, que queira fazer as coisas. Às vezes encontra alguns, mas maus líderes. Também é difícil ser líder, porque há uma rebeldia em relação aos líderes. Rebeldia, muitas vezes, não só, a gente pensava antigamente, era mais os jovens, né, os que eram rebeldes aos líderes. Hoje parece que os jovens estão até mais calminhos, mais respeitando os líderes, são mais educados, e a gente percebe pessoas se levantando contra a liderança. Graças a Deus que não é o caso da nossa igreja, né? Pelo menos a gente não tem sentido isso aqui, né? De uma oposição aos líderes, mas a gente vê igrejas, e não é só a igreja se levantando, muitas vezes líderes contra líder, é pastor contra presbítero, é diácono que não gosta do conselho, e é aquela coisa, né? Parece que é uma guerra, uns contra os outros. Então é difícil. Pastores, presbíteros e membros de uma igreja local não devem jamais se sentir santos e seguros. Esse é um tópico que eu anotei aqui, grifei em amarelinho. O que ele quer dizer com isso? Porque nós sempre somos dependentes de Deus. O dia que você falar para um, agora eu já aprendi, agora eu já sei. Interessante que numa profissão você precisa demonstrar essa segurança. Quem vai contratar um profissional que fala, eu não sei ainda muito bem, eu posso errar, né? Já pensou, você vai falar com o médico e falar, não, mas eu estou aprendendo aqui porque tem novas pesquisas. Você já fica meio assim, né? Vou testar um remédio em você para ver se dá certo. Não, eles têm que mostrar a segurança. E, na verdade, não são tão seguros assim não, viu? Mostra que sabe, mas não sabe nada. Né? Não sabe muito não. Mas tem profissões em que você faz repetidamente certas coisas, que determinadas coisas você fala, não, eu sei. Não, Beto, vai fazer uma mesa aqui. Não é possível. Se mandar fazer uma mesa igual essa aqui, não, eu sei fazer. Sai perfeito, deu um tortinho em algum lugar, vai ter, mas eu sei. Agora, como líderes da igreja, não. A gente tem que saber, conhecer a Bíblia, pregar e tal, mas a gente sabe que a dependência é de Deus, porque não é técnica. Não adianta você pregar a melhor mensagem. Não pode ficar aqui, não bate na parede, sobe, desce, desaparece. Se a gente não tiver, né, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, se a gente não depender de Deus, não adianta. Então a gente sabe que a igreja é espiritual. Aí a gente volta naquele princípio das crianças que eu falei. Às vezes uma pregação, uma oração de uma criança valeu mais que a aula toda dada pelo professor, porque aquilo lá é Deus que toca no nosso coração a partir da mensagem, e nós não devemos jamais nos sentir seguros a ponto de disciplinar, a ponto de negligenciar a disciplina, né, de negligenciar o estudo, a vida de santidade. Tudo isso tem que estar associado a uma liderança cristã. Eu sou líder da igreja, mas eu vivo de qualquer jeito por aí. Então, não adianta. Deuteronômio nos mostra em vários lugares o quanto o Senhor da aliança realça o valor de uma liderança eficaz. Então, valorizar, né, irmãos? Valorizar a liderança. Às vezes a gente ouve muitos líderes falando que é difícil ser líder, e é realmente difícil.
Mas para uns é mais difícil ainda. Então, uma das coisas que eu penso, às vezes, quando eu sinto alguma dificuldade, né? O irmãozinho falou aquilo contra uma coisa que eu pensei, né? Fui perseguido. Aí, quando eu tenho qualquer tendência a pensar nisso, eu imagino lá um missionário que está sendo queimado, né? Porque pregou o evangelho. Ou uma outra pessoa que, em determinado momento, foi realmente julgada, errado. A gente sabe que tem muitos líderes, né, que passam dificuldades, pessoas que estão aí com dificuldades, né? Essa semana me ligou um rapaz lá de Séries que ele veio para cá, para perto. Essas coisas de internet, às vezes é difícil ele assistir, mas eu vou falar. Ligou para cá, está com dificuldade. Numa cidade aqui próxima, já ficou melhor, né? Porque veio com promessas ele terminou um curso, veio com promessa de ficar na igreja, trabalhar para a igreja, ir para o seminário, e simplesmente ignorá-lo. Difícil. Vi um outro pastor amigo meu, por tantos tempos, né, postou uma foto lá que está trabalhando numa lanchonete, porque não conseguiu lugar para trabalhar. Ele está sofrendo, difícil, não é? Então, todos nós precisamos nos manter firmes no trabalho. E se temos perseguição, né, nós devemos entender que Deus vai nos sustentar diante dessas dificuldades. Então a gente tem que valorizar tanto a nossa liderança, como valorizar os nossos líderes. Valorizar os nossos líderes. E aqui vai trazer umas coisas interessantes, falando de Moisés, né, que Deus comissionou Moisés, que Deus comissiona os líderes. A gente sabe disso, né, que Deus cuida de tudo. Quarta-feira passada nós estudamos do propósito de Deus, da providência de Deus. Deus cuida de tudo, todas as situações. E aqui eu achei curioso quando ele fala que Deus que escolhe, de fato, até mesmo aqueles líderes maus que servirão como castigo para o povo. Deus escolhe. Às vezes Deus permite que a gente passe por certas lideranças, não tenha liderança na igreja, ou que venha um líder mau lá, mas até aquele líder mau vai ser, conforme o propósito de Deus, útil para o nosso crescimento. A falta de líder, às vezes também é uma forma da gente se mexer, não tem ninguém, eu tenho que assumir uma posição aí, fazer alguma coisa. E algumas características do líder. Ele fala de líderes parciais no juízo, né? Um perigo, julga de uma forma um caso, o mesmo caso, quando a outra pessoa julga de outra forma. Isso vai acontecer em todo lugar, irmãos. O irmão mais rico lá cometeu certo problema, certo pecado. Chama ele, irmão, vamos orar com você. Deus te perdoou já, viu? Não vai embora da igreja não. Fique aqui, isso é muito importante para nós. Aí o outro mesmo comete o mesmo pecado. Pode ir embora, porque aqui na igreja a gente não aceita o pecado. Né? É bom que você entenda isso. Aqui não é qualquer um que fica aqui. Então, eu estou exagerando? Estou até exagerando. Mas que acontece, esse tipo de coisa acontece. Então, parciais em juízo, acepção de pessoas, líderes que são subornados, né? O líder deve ser justo e imune a subornos. E subornado não é só dinheiro, né? Suborno tem várias formas de subornar alguém. O líder tem que ter esse reto juízo, não torcer a justiça. Um líder não pode ser esse autônomo e nem o anônimo lá. Como que não é? Como que era a palavra? Autônomo e era anomia, né? Não sei como que fala essa palavra era autonomia e anomia. A autonomia é autônomo. Anomia, anômono, alguma coisa assim. Não pode ser autônomo. O líder que, não, é assim e pronto, eu faço. A igreja presbiteriana é interessante, né? Porque ela tem um conselho, ela tem um presidente do conselho, mas ela tem o conselho. Mas o pastor está fazendo isso. Não é o pastor. Se o pastor está fazendo, o conselho está aprovando. Não, o conselho não aprova. Então o conselho está errado. O conselho tem que chamar esse pastor e falar que não aprova. Se o pastor está fazendo,
A responsabilidade dos presbíteros, né? Porque se o pastor está fazendo, o conselho está aprovando. Então, o líder não pode ser aquele que toma sozinho as suas decisões, ele ouve o conselho e ele ouve a igreja também, é claro, porque o conselho faz parte. O conselho são alguns presbíteros, mas ele não está separado da igreja, né? Ele tem família, ele tem amigos, ele ouve as pessoas, e como pastor também, né? Tenta fazer o melhor. O líder, às vezes a gente tem essa ideia de líder que manda, né? Na verdade, o líder é que ele serve, ele está ali para servir. O que a igreja precisa? Então o líder vai servir, ele está à frente para servir, para organizar aquilo que é necessário, está ali para servir. Parciais, imunes a subornos, reconhecimento da necessidade de estar sempre se preparando, né? Jamais se sentir seguro demais. O exemplo é Jesus. Hoje nós falamos a respeito disso. Aquele texto, Jesus chega para um e fala: segue-me. O que a pessoa tinha que responder? Eis-me aqui, Senhor, né? Não, deixe-me primeiro fazer isso, fazer aquilo. Já não serve. Outro chegou, não foi nem, foi dois, o Senhor falou e eles arrumaram desculpa. Um outro, ele mesmo chegou: Jesus, eu quero te seguir. Jesus conhecia o sujeito e falou: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto realmente a servir? Então são chamados. E aí a gente vai observar que tanto a liderança, né, como cada um de nós precisa exatamente se esforçar, tomar tempo e levar esse trabalho a sério, né, para servir ao Senhor. Antes da gente chegar na conclusão aqui, eu queria voltar ao tópico lei, porque o tópico lei ele é muito importante para nós. Nós cremos em Deus, então nós confiamos na nossa vida a Ele. E como que é confiar a vida a Jesus? É seguir Jesus. Então não há espaço para autonomia e nem para anomia. E como eu disse, muitos que pensam, eu sou sem lei, na verdade estão se enganando, porque ninguém vive sem lei. Todo lugar tem lei. Até no PCC tem lei, regulamento. Cheio de regulamento, cheio de lei. Você pode não querer essa lei. E aí você criou um problema com você. Se você não quer seguir essa lei, digamos, a lei de Deus, aí você está criando um problema sério. Mas viver sem lei, ou viver parcialmente a lei, ou você segue a lei ou você não segue a lei. E nós sabemos que nós não somos salvos pela lei, por quê? Porque é impossível ao homem cumprir a completidade, toda a lei. Quem que não quer? Todos nós queremos. Essa é uma grande crise que nós temos enquanto nós vivemos aqui, é o pecado. Porque eu quero fazer o bem, eu só quero fazer o certo. Aí eu quero amar meu irmão. Você quer amar seu irmão, mas daqui meia hora você está gritando com o seu irmão. Alguma coisa está errada. Tá. Porque nós temos dificuldade. Então, porque nós temos essa dificuldade, Jesus pagou o preço, Jesus nos leva, nos salva. Mas esse Jesus fala: vem e segue-me. E agora nós não somos mais de nós mesmos, mas nós somos de Jesus. E mesmo não cumprindo totalmente a lei, a nossa vida deve ser dia a dia em olhar para Jesus e seguir Jesus. Quando dá uma descarregadinha que segura, vem para cá. Mas o que eu queria falar é sobre a questão do chamado da obediência, é em si um chamado de graça. Lembra que eu falei no início? A lei, dar a lei, é o maior exemplo que Deus poderia dar para nós do seu amor, do seu cuidado.
E compreendendo isso, fica até mais fácil seguir a lei. Porque eu não vou seguir a lei como uma obrigação. Eu não quero, mas eu faço. Não é aquele filho que vai lavar a louça lá, miserável. Eu não quero, mas eu faço. Não, eu vou fazer aquilo, reconhecendo que aquilo tudo faz parte da minha vida, do meu crescimento, do meu caminhar para com o Senhor. Então eu vou ler aqui um trecho pequeno de Paul David Tripp. O chamado de Deus para a obediência é em si mesmo uma graça. Não está na revista isso, é de um devocionário do Paul David Tripp. Em seu chamado, ele está ativamente nos resgatando de nós mesmos. Eu gostei disso. Ele está nos resgatando de nós mesmos. Se Deus não é a sua lei, você é a sua lei. E se você se deixar, se Deus te entregar você mesmo, o que será? O que você vai fazer? A gente vê. Nos últimos dias, os homens serão ingratos, os homens serão desobedientes aos pais, os homens serão isso. Todo tipo de pecado que existe no mundo aí é porque é o homem entregue a si mesmo. Então é uma graça. Nós não estamos entregues a nós mesmos, a nossa vontade, mas entregues a Deus. Isso é a lei. Fato é, não fomos chamados para viver em independência, não somos autossuficientes. Fomos criados por Deus para vivermos conectados a algo muito maior que nós mesmos. Fomos designados para ter nossas vidas organizadas e direcionadas por uma agenda maior do que os nossos desejos e objetivos pessoais truncados. A gente falou que nós não somos criados, que nós somos criados para adoração, mas também nós somos criados para obediência. Deus não criou o homem autônomo, né? Solte, faça o que você quiser. Ele falou, essa árvore do jardim não comerás. Então sempre existiu a direção de Deus. Isso é graça, porque nós temos uma agenda maior do que os nossos desejos e objetivos truncados. É a agenda de Deus que nós temos. Fomos cuidadosamente formados por Deus para ter cada aspecto de nosso ser conectado a Ele e a seus planos para nossas vidas, e quando rejeitamos, não vivemos de modo autônomo, na verdade estamos substituindo por algo ou por alguém. Rejeitou a lei? Não é autonomia, é substituição. Está servindo a outra lei. Acho que ficou bem claro, né? Conclusão. A conclusão, ele vai repetir, né, que Deus não deixa o seu povo à deriva da sua lei, então ordena cada detalhe, inclusive a questão da adoração e da liderança. E aí a questão da aplicação, nós temos aqui várias perguntas relacionadas a esse questionamento. É hora de questionar. Quando nós cultuamos a Deus, ou ao cultuar a Deus, você se preocupa em saber como Ele deseja ser adorado? Ou entende que você pode fazê-lo como quiser, desde que seja sincero? Como devemos relacionar sinceridade e obediência na adoração ao Senhor? Sinceridade e obediência. Quarta-feira eu citei o caso lá da festa do Piano do Barretos, né, que tem um período lá de pregação, de música, e eu até falei, né, que tinha um tempo lá, eu só vi um trechinho das pessoas cantando Porque Ele Vive, e provavelmente com um copo de cerveja na mão, né? Eu posso confiar, né, tomando droga do lado e traindo a mulher do outro, né? E eu citei, olha, não que eu seja contra cantar e a pregar o evangelho, não, o evangelho tem que ser pregado e a oportunidade é uma bênção. Você tem a oportunidade de pregar num lugar assim. Só que não vamos cair na ilusão que aquele povo está adorando a Deus, né? Porque 5 minutos depois vem uma outra coisa, uma outra pregação, um outro Deus lá que vai ser adorado. Então eles adoram a deuses e tentam colocar Deus junto. Também não estou dizendo que 100% de quem está lá não adora a Deus. Vocês estão entendendo, né, onde eu quero chegar?
Então, nós percebemos, irmãos, que a adoração precisa ser algo de obediência. A adoração tem que ser algo do coração. Ponto 2, certamente tem algum lugar, tem algum líder que o governa. Você tem algum líder que o governa. Pais, patrões, pastores, governo. Como você se relaciona com eles? Entende que foram ordenados por Deus para cumprir um propósito específico? Você os respeita e ora por eles continuamente? E aqui dando aquela lembrança, né, de que nós falamos aqui na lição, que até mesmo os líderes maus, se colocados por Deus, eles estão fazendo parte de um propósito de Deus, nós temos que, de certa forma, respeitar. Não é concordar com erros, mas é entender aí certas situações, certos momentos. Vamos concluir? Deus assim nos abençoe.